Bom, eu vou aproveitar para fazer um vídeo, colocar o Tá Diferente, mas o que eu quero trazer para vocês é o que aconteceu ontem. Eu estava atendendo uma cliente e casualmente nós estávamos quietas, porque normalmente a gente estava falando muito. E ela, quando eu terminei o segundo braço, porque normalmente eu faço o direito primeiro, depois o esquerdo, ela disse assim: Carla, tu não fez o mesmo número de repetições desse movimento no braço direito e no esquerdo. E eu dei risada. Então, a primeira coisa que eu quero saber de vocês é se isso já aconteceu com vocês, né, do cliente contar e falar e perguntar o porquê. E eu vou dar aqui a resposta que eu dei para ela. Bom, eu disse: olha, nós não somos simétricos. Ela até passou por uma cirurgia, né, de redução, ela fez uma lipodefinição no braço, mas já faz algum tempo. E eu disse: nós não somos simétricos, tu ainda teve uma intervenção cirúrgica. E o número de repetições não vai ser a mesma num braço e no outro. Quando eu dou o curso, quando a gente faz cursos, eu acredito que as outras profissionais também acabam falando isso, nós temos um número mínimo de repetições para fazer. Mas não existe um número máximo, porque enquanto tu não sente nas tuas mãos que está tendo uma modificação, que realmente aquele líquido está sendo drenado, a gente sente na mão a permeabilidade que a mão tem sobre o tecido, sobre a pele, sobre a parte muscular. Enquanto não existe essa modificação, a gente continua realizando o movimento, salvo algumas exceções, com o uso de medicamentos, alguma coisa que não vai ter essa modificação, mas isso é outro papo. Mas daí eu disse pra ela assim: ó, não tem como eu fazer 15 aqui, se esse outro lado, ele tem um maior acúmulo de líquido, né? Nós não somos simétricos, normalmente até o lado esquerdo acumula um pouco mais. Ela, no caso, contou, né, no braço, mas principalmente nas pernas, isso daí é muito diferente. O número de repetições que nós temos que fazer numa perna e na outra. Eu acho que até essa questão de protocolar o seu tratamento, tu seguir sempre o mesmo protocolo, tu seguir sempre da mesma forma, te deixa muito mecanizado. Parece assim que tu tá repetindo uma coisa que tu aprendeu sem estar colocando, né, o que o paciente está te informando através do corpo dele e aquilo que tu tá vendo que o paciente precisa, que o cliente precisa. Então, nos cursos, eu sempre procuro passar, existe um número mínimo, vocês vão ter, tá, uma forma de se guiar, mas sempre vocês têm que observar o quê? O que que o paciente está trazendo, o que que o cliente está trazendo e como ele está naquela semana. Por isso a importância do tratamento contínuo. Antes do beijo grande, eu quero saber, eu fiz aquela pergunta, se isso já aconteceu com você, o que que você falou, né? Qual foi a sua resposta frente a isso? Porque eu acho muito interessante a gente compartilhar isso, porque é uma coisa que deve acontecer com todo mundo, e muitas vezes a gente fica numa saia justa, né, sem saber o que dizer, sem saber o que vai falar, porque às vezes o paciente, ele te pergunta, o cliente te pergunta, assim, de uma forma muito impositiva, né? Então, se vocês puderem, deixa aqui a sua resposta. Um beijo grande para vocês.